Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade. Peço para abrirem as portas das galerias ao público. Vamos dar início à nossa reunião plenária. O primeiro ponto tem um debate de atualidade requerido pelo PS sobre o tema regime de trabalho em call center. E, como não há anúncios para fazer, vou dar imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS, que fará a introdução deste debate de atualidade, em nome do Partido Socialista. Faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, há menos de um mês discutimos nesta Câmara uma petição com milhares de assinaturas promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Call Centers, que expressava preocupações sobre as condições laborais nos call centers, sensibilizando os diferentes partidos para iniciativas legislativas neste domínio. Nesse debate, independentemente da maior ou menor concordância com algumas das propostas concretas da petição, dissemos que o Partido Socialista não daria o tema por encerrado nessa tarde. Hoje, cumprimos. Nós dissemos que tínhamos disponibilidade para regulamentar a profissão e damos o tiro de partida com uma proposta que nos permitirá conhecer para melhor agir, estudar para depois intervir. O agendamento deste debate de atualidade por parte do PS demonstra a centralidade que atribuímos a esta matéria e aos problemas que afetam um setor que, segundo os dados das associações representativas, empregam mais de 80 mil pessoas. Os call centers empregam estes milhares de trabalhadores, correspondem por isso a uma fatia cada vez mais importante da nossa economia, em setores que vão da banca aos seguros, das telecomunicações à energia, da saúde à administração pública, e por isso é no mínimo estranho que, abrangendo um número tão importante de trabalhadores, saibamos tão pouco sobre eles e que nem sequer exista uma convenção coletiva neste setor. Sobram muitas dúvidas. Como trabalham estas pessoas? Quanto recebem? Que tipo de contratos têm? Como é o seu ambiente de trabalho? Que problemas e doenças resultam da sua atividade? Quantos precários existem? Em rigor, não sabemos e por isso queremos respostas para estas e outras questões. Nós sabemos que falamos de coisas muito diferentes quando falamos de call centers, mas não sabemos muito mais do que isso, com dados sólidos e fidedignos. Mas o que vamos sabendo suscita-nos profundas reservas a que não podemos ficar indiferentes. As especificidades do ambiente de trabalho em que os trabalhadores dos centros de contacto desempenham as suas funções são reconhecidamente exigentes. Trabalham durante longos períodos, habitualmente sentados, usando em simultâneo um aparelho telefónico e um computador. É um trabalho desempenhado de forma ininterrupta por longos períodos de tempo em cada jornada de trabalho, com implicações evidentes na duração e na qualidade das pausas, gerando um impacto negativo junto destes trabalhadores. Mais ainda, a divisão e a especialização das tarefas repetitivas e pouco complexas, o controlo do número de tempos de atendimento, a divisão entre o planeamento e a execução de tarefas com pouca autonomia de decisão, são outras características nestes centros de contacto que dia após dia originam rotinização, uniformização e desgaste psicológico. Os riscos potenciais não podem ser menosprezados, temos vindo a ser alertados para eles. Estamos perante uma atividade de grande exigência psíquica e emocional que conduz a situações reconhecidas, documentadas, de esgotamento, depressão e burnout. A tudo isto acrescem sucessivas denúncias de precariedade, de recurso a trabalho temporário e a más remunerações. Para termos uma ideia, entre 2016 e 2017, o volume de negócios dos call centers triplicou, ultrapassa os 300 milhões de euros, mas o salário médio pago aos trabalhadores deste setor baixou 23 euros no mesmo período. É por isso importante, urgente, substituir este modelo onde mais lucro corresponde a menos salário por um modelo com mais justiça e mais redistribuição. Nós sabemos que nem todas as empresas atuam desta forma. Admitimos que a maioria até não atua desta forma, mas chegam-nos regularmente denúncias destas e de outras mais práticas e aí estão os autos da Autoridade para as Condições do Trabalho para comprovar que assim é e assim tem sido.
Por isso não podemos continuar a ignorar esta realidade. Queremos mudá-la e para a mudar precisamos de saber onde é que estão as más práticas, identificá-las, isolá-las e criar condições para que sejam eliminadas. Para isso é fundamental conhecer os espaços onde estas atividades são exercidas, as relações laborais estabelecidas, as condições de higiene e de segurança, a ergonomia, o respeito pelas normas de descanso e estabilidade dos horários e entre muitas outras dimensões. Conhecer as condições de trabalho nos call centers é fundamental para que possamos intervir sobre eles, melhorando a proteção laboral e nunca esquecendo que a inexistência de diálogo social neste setor contribui para uma maior desproteção dos seus trabalhadores. É assim que aqui fazemos esta tarde, é isso que aqui fazemos esta tarde. O Partido Socialista propõe que o Governo, através do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, elabore um estudo sobre a realidade dos call centers em Portugal, que seja centrado nas dimensões relevantes para o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores, destacando-se as condições laborais e ambientais, a flexibilização e conciliação da vida pessoal e familiar, a medicina no trabalho, a precariedade, a tipologia de contrato, a progressão profissional ou falta dela, as dinâmicas da organização do trabalho e o respeito por todo o normativo legal existente, incluindo o recurso a falso trabalho temporário. Com esta proposta, que já demos entrada na Assembleia da República e com o debate desta tarde, respondemos a duas preocupações. Damos visibilidade às reivindicações dos trabalhadores deste setor e evitamos legislar a partir de uma base ainda desconhecida e pouco escrutinada. Damos assim um passo muito relevante para que em breve consigamos regulamentar a profissão, tendo por base uma radiografia social e laboral fidedigna que responda às dúvidas aqui elencadas, envolvendo o máximo consenso possível na Assembleia, Governo e parceiros sociais. Nós não podemos aceitar que más práticas manchem todo o setor e não admitimos que ele se imponha e mantenha como uma espécie de lado negro das relações laborais em Portugal, porque isso não é justo, não é digno e não corresponde à visão de competitividade em que acreditamos que a nossa economia deva assentar. Uma vida digna e um trabalho estável, bem remunerado, que garanta condições de saúde física e mental, é algo que os trabalhadores dos call centers têm direito como todos os outros, porque eles não são máquinas, não são robôs, são humanos, são trabalhadores. Sabemos que muitos trabalhadores dos call centers olham com expectativa para melhorias neste setor. A sua voz, que é essencial ao telefone de um call center, tem sido muito pouco ouvida no debate público e queremos dizer-lhes que isso vai mudar. No respeito pela dignidade do seu trabalho e na resposta às suas inquietações, garantimos que o Partido Socialista não lhes vai faltar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, senhores deputados, hoje debatemos uma tentativa do PS sacudir a água do capote pela incapacidade do Governo cumprir e fazer cumprir as leis laborais nos call centers. Um dos principais problemas no Estado e no setor privado é a precariedade. Tendo a atual maioria escolhido a redução da precariedade como um dos seus grandes objetivos políticos, falharam. Falharam com os trabalhadores do Estado, pois o número de contratados a termo nunca deixou de aumentar desde que as esquerdas governam. No fim de 2018, há um mês e meio, havia 72 mil contratados a termo no Estado, mais 9 mil do que em 2015. No setor privado, quase 900 mil trabalhadores tinham um vínculo laboral precário, mais 73 mil do que havia em 2011, quando a Troika entrou em Portugal. Dados do Instituto Nacional de Estatística. Com o governo das esquerdas, os trabalhadores precários aumentaram de forma explosiva, sendo muitos deles trabalhadores dos call center que o Ministério do Trabalho não fiscaliza. Os trabalhadores e os sindicatos queixam-se de problemas e de abusos. Sem acompanhamento e fiscalização adequados, era difícil que não houvesse. Há problemas nos call centers do Estado porque este governo opta pelo outsourcing ou pela precariedade em vez de cumprir a lei.
O sindicato diz-nos que são perto de 82 mil os trabalhadores de call center. Nós acrescentamos que, na sua grande maioria, fazem parte dos 900 mil portugueses que têm hoje um vínculo precário. E por que é que o Ministério do Trabalho não fiscaliza? Por causa das cativações do Ministério das Finanças, feitas de forma cega a todos os serviços da administração pública. Os sindicatos denunciam situações de assédio moral por parte das entidades patronais. O assédio moral é ilegal agora, mas também já era ilegal no tempo da Troika. Então, por que é que o Ministério do Trabalho das esquerdas tem andado a dormir? Os sindicatos queixam-se que as entidades patronais não respeitam os princípios da ergonomia, que muitas das instalações são insalubres, aglomerando às vezes centenas de trabalhadores em espaços fechados com ruído de fundo permanente. Queixam-se de problemas respiratórios, de dificuldades auditivas, queixam-se de elevados índices de depressão, de problemas na visão e nas cordas vocais. Queixam-se ao fim e ao cabo deste Governo que abdicou de fazer cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho num setor de atividade inteiro que abrange 82 mil trabalhadores. Para desviar as atenções da incapacidade de um Governo em permanente campanha eleitoral, que não cumpre nem faz cumprir as leis do trabalho, o PS quer o Governo mais estudioso. Depois de ter chumbado no exame, é que o PS se lembra de estudar. Se é verdade, como denunciam os sindicatos, existirem situações de pressão psicológica das chefias, se os trabalhadores são impedidos de fazer as suas necessidades fisiológicas quando a natureza pede, o culpado tem de ser apontado. Senhores deputados, a profissão de operador de call center já aparece regulada em convenção coletiva e isso é factual. Mas quando a negociação coletiva não consegue produzir um instrumento de regulamentação coletiva, quem tem de suprir a omissão não é a Assembleia da República, mas sim o Governo, através de uma portaria de condições do trabalho. É isso que diz o Código do Trabalho, artigo 517, e o PS sabe-o bem. Contem com o PSD para exigir ao Governo que cumpra as suas obrigações. Podem contar com o PSD para exigir o cumprimento da lei a todos os empregadores de call center, públicos ou privados. Podem contar com o PSD para coisas sérias, não contem connosco para brincar com coisas sérias. Quem gosta de brincar com coisas sérias, cada vez é mais evidente para trabalhadores e sindicatos, é o Partido Socialista. Os problemas que existem hoje neste setor têm rosto, são culpa do Governo e de quem o apoia. Um Governo que não fiscaliza o cumprimento das leis do trabalho. Um Governo que nunca quis regular a atividade, pois em qualquer momento podia ter emitido uma portaria de extensão, uma portaria de condições do trabalho, tal qual permite o Código do Trabalho. Ao fim de 3 anos e meio de desleixo para com um setor que emprega 82 mil pessoas, o PS só quer aliviar a consciência pesada. Depois de ter andado 3 anos e meio a dormir, o PS acordou cheio de vontade de estudar. Nós dizemos que é tempo do PS explicar às pessoas, porque só agora, há poucos meses das eleições, é que se lembraram dos operadores de call center. Podem aproveitar e explicar também porque é que antes nunca quiseram de saber destas pessoas para nada, nem sequer para obrigarem as empresas a cumprirem as leis do trabalho, de que tanto gostam, só mesmo para falar. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS. Faz favor. Vamos esperar que o Sr. Deputado do PSD se sente. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Álvaro Batista, se ouviu a minha intervenção, percebeu que esta iniciativa resulta precisamente
do trabalho feito pelo Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, das assinaturas que recolheram e da discussão que tivemos aqui há sensivelmente um mês atrás. E, portanto, o Partido Socialista, com este debate, responde precisamente a várias das preocupações que foram expressas pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Call Centers. Mas o Sr. Deputado vai ali intervir, independentemente do tema, e fala de cativações, fala de precários do Estado, enfim, fala de várias coisas, mas não fala do essencial, porque o Sr. Deputado referiu que aumentou a precariedade, o que é uma forma extraordinária de martelar os dados. Porque sabe quando é que é uma forma extraordinária de martelar os dados, porque sabe quando é que a precariedade foi mais baixa estatisticamente ao longo das últimas décadas? Quando os senhores aumentaram o desemprego para níveis históricos e, portanto, não havia precariedade em Portugal, porque os jovens e todos os trabalhadores estavam fora do país e estavam desempregados. Portanto, quando o desemprego está historicamente elevado, a precariedade estava historicamente baixa. Não havia emprego, Sr. Deputado, não havia emprego. E, portanto, com o Partido Socialista, ao longo do último ano, o número de contratos a prazo cresceu 18%. O número de contratos sem termo cresceu 10%. Tivemos o maior aumento absoluto e percentual de emprego desde que há série estatística, desde 1998. E o Sr. Deputado entende que temos aqui um problema. E eu creio que os trabalhadores que encontraram emprego, cerca de 350 mil desde que o Partido Socialista tomou posse, certamente estão mais contentes com o Partido Socialista do que com a intervenção do Sr. Deputado. Mas perguntou onde é que está o Partido Socialista, quais são os estudos que o Partido Socialista tem feito. O Partido Socialista tem vindo, ao longo desta legislatura, a promover várias medidas de valorização dos direitos dos trabalhadores. O que eu acho relevante questionar é onde é que estava o Partido Social Democrata, onde é que estava o seu partido, quando o Partido Socialista aprovou aqui legislação para combater o assédio no trabalho, à qual os senhores faltaram. Onde é que estava o PSD, quando o Partido Socialista e os partidos que apoiam esta maioria aprovaram o PREV-PAP para combater a precariedade no Estado e os senhores não acompanharam. Onde é que estavam os senhores quando nós aumentamos o salário mínimo e os senhores não acompanharam? Portanto, quando nós temos feito estas medidas de valorização dos trabalhadores e do mundo do trabalho em Portugal, nós sabemos onde é que o PSD não está. Não está ao lado das soluções para melhorar a vida dos trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado colocou uma questão ao PSD, cujo interlocutor já tinha esgotado o tempo. Não sei se dá algum tempo para a resposta ao PSD ou não. É uma questão que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro poderá responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo que o PSD ainda é bastante tempo, convolei em intervenção a minha questão. Muito obrigado. Se me permitir, obviamente. Muito bem. O Sr. Deputado Adão Silva pede a palavra para que efeito? Sr. Presidente, é por uma interpelação à mesa. Porque o que está aqui a acontecer é uma situação relativamente insólita no que tem a ver com a condução dos trabalhos no Parlamento. O Sr. Presidente devia ter reparado que o PSD já tinha esgotado o seu tempo. Foi uma grande intervenção, uma belíssima intervenção do meu colega de bancada. Isso não é uma interpelação à mesa, Sr. Tínhamos esgotado o tempo. Já está a ultrapassar os limites da interpelação à mesa, mas faz favor. Sr. Presidente, e o Sr. Deputado Barbosa Ribeiro, vendo que não tinha tempo o PSD, cometeu aqui aquilo que se chama uma deselegância parlamentar, porque se põe a fazer uma pergunta, sabendo que não havia tempo do outro lado e sabendo que não havia resposta possível deste lado. Nós esperávamos ainda, Sr. Presidente, que o Partido Socialista fosse leal neste debate e quisesse ouvir a resposta do PSD, porque temos resposta para dar, Sr. Presidente. Obrigado. O Sr. Deputado Adão Silva já está aqui no Parlamento há muitos anos e sabe perfeitamente que quando há pedidos de esclarecimento feitos na altura exata e a mesa toma nota e o orador precedente ultrapassa o tempo, os pedidos de esclarecimento são feitos e o orador não tem tempo para responder, a menos que haja uma cedência de tempo. Sabe isso há muito tempo, está aqui há muitos anos, não quero dizer quantos, e, portanto, vamos continuar a nossa sessão. Tem a palavra, pelos verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os call centers, ou centros de contacto ou de atendimento, têm vindo a aumentar nos últimos anos, recorrendo a este serviço empresas de diversos ramos,
como a banca, seguros, telecomunicações, eletricidade, água, turismo e muitas outras. Ora, esta nova realidade levou, por um lado, ao encerramento de muitas lojas físicas e ao consequente despedimento de trabalhadores e, por outro, a um aumento significativo dos trabalhadores nestes centros de contacto. No entanto, a profissão de operador de call center não se encontra regulamentada, o que acaba por promover um conjunto de problemas e de injustiças. Segundo os estudos, estima-se que em Portugal existam mais de 80 operadores nestes centros de atendimento. Sucede que uma grande maioria desses trabalhadores são contratados por empresas de outsourcing e empresas de trabalho temporário, apesar de haver uma necessidade permanente destes profissionais. As empresas fazem, assim, uso destes expedientes como forma de pagar salários baixos e negarem um conjunto de direitos, responsabilizando-se das obrigações que têm ou que deveriam ter relativamente aos seus trabalhadores. Efetivamente, há operadores de call center que passam anos a satisfazer as necessidades das empresas, mas saltando de empresa para empresa, sem conseguirem ter um vínculo efetivo e direto com a empresa a quem prestam um trabalho indispensável e cujas necessidades são de todo permanentes. Por outro lado, na sua grande maioria, estes trabalhadores oferem salários muito baixos, a rondar o salário mínimo nacional, enquanto as empresas têm cada vez mais lucros. Vejamos. Entre 2016 e 2017, o volume de negócios dos call centers triplicou e, exatamente durante esse mesmo período, o salário médio mensal dos operadores desceu quase 3%. Quer isto dizer que, a par do crescimento destas empresas e dos seus lucros significativos, aumenta a precariedade e a instabilidade dos trabalhadores, não sendo reconhecidos muitos dos seus direitos. Importa ainda sublinhar que esta não é uma atividade profissional temporária, nem exclusiva de jovens à procura do primeiro emprego, porque há pessoas que fazem toda a sua carreira nestes centros de contacto sem nunca conseguirem o mínimo de estabilidade. Para além disso, falamos de uma profissão que acarreta um grande desgaste, tanto físico como psicológico, e que frequentemente os trabalhadores se deparam com falta de condições nos locais de trabalho, onde se podem aglomerar centenas de pessoas em espaços fechados, com falta de iluminação, climatização e sonorização adequadas, com equipamentos desajustados e com falta de higienização dos instrumentos de trabalho. Estes trabalhadores lidam habitualmente com ritmos de trabalho intensos, com falta de pausas, trabalhos por turnos, a que se junta a pressão por parte das empresas para que os resultados sejam cumpridos sem ter em conta as necessidades e os direitos dos trabalhadores. Acresce o facto de se recorrer abusivamente a formações e estágios não remunerados, de não haver progressões nem contratação coletiva específica para o setor. Não será por acaso que se tem registado um aumento das doenças associadas a esta profissão, como problemas respiratórios, auditivos e de visão, tendinites e depressões, entre outras. Ao longo dos últimos anos, de facto, muito se tem falado destes problemas, que se têm avolumado devido à aceleração e à intensificação do ritmo imposto e ao aumento do número de empresas e de trabalhadores desta área. Porém, a situação continua ainda à espera de resolução, sendo cada vez mais forte a reivindicação por parte dos trabalhadores no sentido da regulamentação da profissão e tendo havido casos recentes de greves exigindo aos trabalhadores melhores condições de trabalho. Ora, os Verdes têm vindo a acompanhar esta realidade e, pretendendo também dar o seu contributo nesta matéria, deram já a entrada de uma iniciativa legislativa com o objetivo de procurar resolver os problemas com que os trabalhadores deste setor se deparam, pois estamos perante uma realidade cotidiana que não pode ser ignorada e muito menos desvalorizada. E fizemo-lo porque consideramos que é tempo de regulamentar esta profissão, de assegurar melhores condições de trabalho e de combater a precariedade, pondo um travão no trabalho temporário e em regime de outsourcing, uma vez que os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes devem ser efetivamente contratados. E hoje, face às preocupações manifestadas tanto pelo PSD como pelo PS, que trouxe o tema para discussão, vamos esperar que o PS e o PSD acompanhem a iniciativa legislativa dos Verdes quando esta for votada e que se assume como um contributo para regulamentar e para colocar justiça na profissão de operador de call center. Porque se o PSD e o PS não acompanharem os Verdes nesta iniciativa legislativa, aí sim é que teríamos uma situação insólita, ou nem tanto, onde se expressam preocupações no tempo de discutir, mas quando chega a hora de votar, diz-se nem por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o trabalho em call centers não é uma realidade nova no nosso país, tem aliás décadas e sua evolução andou lado a lado com a evolução das empresas de trabalho temporário e de prestação de serviços, ou seja, andou lado a lado com a evolução da precariedade. E hoje é um setor que abrange praticamente todos os setores de atividade e emprega dezenas de milhares de trabalhadores, cerca de 80 mil. E é relevante perceber que, de 2016 para 2017, o volume de negócios destas empresas passou de 90,5 milhões para 287,5 milhões de euros, ao mesmo tempo que o salário médio mensal baixou 3%. Mas, apesar de todo este crescimento, é um setor ainda sem regulamentação, onde vale absolutamente tudo. E os problemas estão já bem identificados. Horários de trabalho que não se compadecem com o ritmo que é exigido aos trabalhadores, muito dele por turnos ou noturno. Pausas demasiado curtas, atropelos à legislação existente no que toca à possibilidade de realizar necessidades fisiológicas, clima potenciador de assédio moral, aparecimento de doenças do foro auditivo, respiratório ou ergonómicas e psicológicas, onde o burnout tem uma grande incidência. E novidade, Srs. Deputados do PSD, estes problemas não chegaram em 2015, estes problemas existem nos call centers há décadas. E o Bloco de Esquerda tem feito caminho para combater a precariedade também neste setor. E, aliás, apresentou um projeto para ser votado ainda esta legislatura para que o Governo avance na regulamentação desta profissão. E, em primeiro lugar, exigimos uma ação nacional inspectiva que permite criar mais do que um quadro da realidade, porque ela é conhecida, mas mais importante, irá permitir regularizar os problemas encontrados. Em segundo lugar, propomos a regulamentação da profissão em si, e já que esta tem que ser feita necessariamente pelo Governo, propomos que este a faça tendo em conta o horário de trabalho, a necessidade de um tempo acrescido de intervalo por hora em linha, intervalos mínimos entre chamadas e um acompanhamento acrescido da higiene de saúde e segurança no trabalho, considerando os estudos já existentes que apontam para danos cada vez mais estendidos na saúde destes trabalhadores. Mas também noutras matérias temos avançado com soluções, nomeadamente na limitação agressiva ao recurso do trabalho temporário, com uma proposta que está em discussão de especialidade que reduz os fundamentos para o recurso a esta modalidade. E neste âmbito, os call centers são o pior que se vê neste país. E apenas alguns exemplos, que conheço infelizmente bastante bem. Uma entidade do Estado ou uma empresa utilizadora contrata uma empresa de trabalho temporário ou de prestação de serviços. E, regra geral, esta, por sua vez, que contrata várias empresas de trabalho temporário ou de prestação de serviços, e esta intermediação pode continuar várias vezes. E este, senhoras e senhores deputados, é o esquema que é a regra geral e é o comum que existe atualmente em Portugal, havendo trabalhadores que têm 2, 3 ou 4 intermediários entre a empresa para a qual efetivamente prestam serviço e depois o seu salário. E falamos da EDP, da TAP, das telecomunicações, do IFP, do atendimento técnico de produtos, até à segurança social, finanças ou até o próprio dia das eleições, tudo utiliza call centers, nenhum contrata um único trabalhador para estas funções. E, portanto, não podemos continuar a aceitar um modelo de trabalho que empobrece quem trabalha neste país. Mas também relativamente ao combate ao desgaste rápido, no trabalho por turnos, no trabalho noturno, também é um trabalho que está em especialidade do Bloco de Esquerda e que terá uma influência direta nos trabalhadores dos call centers. E, portanto, os trabalhadores sabem que contam com o Bloco de Esquerda para este debate, mas mais do que contarem para o debate, contam com o Bloco de Esquerda para combater efetivamente a desregulamentação do setor, para combater os abusos. Falta perceber se conta com o Partido Socialista para este combate também. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Sabe que a petição, que nem há um mês discutimos aqui, o que pretendia
é que o trabalho em call center fosse considerado profissão de desgaste rápido. E o PS agenda este debate de atualidade para quê? É que, para além de, por ser um debate de atualidade, obrigar o Governo do Partido Socialista a estar aqui presente, pouco mais tem a dizer aos trabalhadores de call center. E é bom que o Governo esteja aqui presente para que clarifique a sua posição. Eu relembro o que o Governo disse aos peticionários quando a Assembleia o interpelou sobre este tema. E cito: prevê o Código de Trabalho que as interrupções ou pausas de período de trabalho que sejam impostas por normas de segurança e saúde do trabalho sejam consideradas como tempo de trabalho. Mais ainda, e cito também, as disposições legais em vigor já permitem que as condições de trabalho pretendidas sejam acauteladas por iniciativa e dever dos empregadores, fim de citação, concluindo por remeter para a negociação dos parceiros sociais. Nada mais o Governo do Sr. Deputado disse. E se esta é a posição do Governo do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, não deixa de ser irónico que no dia imediatamente a seguir à votação da moção de censura ao Governo que os senhores entusiasticamente apoiam, venham aqui fingir que têm uma solução diferente daquela do Governo que os senhores apoiam. Que o Bloco de Esquerda e o PCP finjam que não têm nada a ver com o Governo que apoiam, já estávamos à espera. Agora, que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro e o Partido Socialista venham aqui fazer exatamente o mesmo que os seus parceiros, desculpe que lhe diga, Sr. Deputado, é até ridículo. Ontem, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro batia palmas de pé ao Governo. Agora, vem prometer o quê aos trabalhadores de call center? Nada. Aquilo que nós percebemos é que a única posição que o Partido Socialista tem para recomendar ao Governo é a elaboração de um estudo. Meus senhores, entendam-se. Entendam-se. PS, Bloco de Esquerda e PCP governam. Foi isso que os senhores disseram ontem aqui. Basta de fingimento. Basta de tentarem enganar os trabalhadores de call center. Porque é isso que os senhores estão aqui a fazer. O CDS tem uma posição muito clara sobre esta matéria. Consideramos que o trabalho em call center, que tem sido uma realidade que tem trazido cada vez mais trabalhadores a prestarem serviços naquelas empresas, tem uma penosidade própria. Mas que há diferentes tipos de trabalhadores que prestam serviço em call center. Nós sabemos que há trabalhadores que prestam esse serviço de forma temporária, part-time, trabalhadores estudantes, e também quem presta esse serviço de forma mais dilatada no tempo. E por esses períodos alargados de tempo. E por isso é que a regulação relativamente a estes trabalhadores deve ser feita por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que sejam negociados, antes de tudo mais, entre os representantes dos trabalhadores e as empresas. E por isso mesmo deve ser, em primeiro lugar, a negociação coletiva a encontrar uma solução para estas questões. Não sendo assim, é o Governo dos senhores deputados que tem a responsabilidade de resolver o problema. E, portanto, não vale a pena PS, Bloco e PCP virem aqui fingir que vão fazer alguma coisa quando é o vosso Governo que tem a obrigação de o fazer, e os senhores ainda ontem estavam aqui a aplaudir entusiasticamente e não fez até hoje. E, portanto, senhoras e senhores deputados, basta de fingimento. Basta de fingimento, assumam as vossas responsabilidades. Este é o vosso Governo. O vosso Governo é que tem a responsabilidade de resolver este problema. Diz-se. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PS, através do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Tem pouco tempo para responder, mas tem algum. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, falou aqui de iniciativas ridículas. Ó, Sr. Deputado, depois da iniciativa que o CDS fez ontem nesta Assembleia da República, acho que já esgotaram os créditos. Acho que já esgotaram os créditos para esse tipo de intervenções. Em todo o caso,
A petição que aqui deu entrada e a carta dirigida aos grupos parlamentares não prevê exclusivamente a atribuição do estatuto de desgaste rápido. Passo a ler, talvez o senhor não tenha feito. O nosso objetivo central, leio a carta do Sindicato dos Trabalhadores Call Center, o nosso objetivo central é garantir o reconhecimento e regulamentação da profissão no sentido de salvaguardar a saúde dos trabalhadores. Sabemos que há várias formas de o alcançar. O Sindicato dos Trabalhadores sabe, dos call centers sabe, o Partido Socialista sabe e propõe que se estude sobre esta realidade para então regulamentarmos as melhores soluções para estes trabalhadores. O que importa saber é de que lado é que está o CDS, do lado da promoção dos direitos dos trabalhadores ou, uma vez mais, fora e contra os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faz favor. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, com toda a franqueza, há um lado do qual nós não estaremos com certeza, que é o lado onde o Sr. Deputado situa, que é o lado da hipocrisia política. Porque, quando fala em regulamentação da profissão, quem é que tem a responsabilidade de o fazer em primeiro lugar? É o Governo. Se não há instrumento de regulamentação coletiva, quem é que tem essa responsabilidade? É o Governo. E, portanto, se os senhores que ontem aplaudiam entusiasticamente o Governo vêm aqui agora fingir que têm uma solução diferente, que o vosso Governo não executa, desculpe que lhe diga, isso é pura hipocrisia política. E não são só os senhores que são, do ponto de vista político, hipócritas. São também o Bloco e o PCP. E, portanto, Sr. Deputado, nós estamos de consciência tranquila porque não estamos aqui a enganar as pessoas. Quem está a enganar as pessoas são os senhores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Rita Rato. Por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, saúdo o PS pelo tema deste debate e queria começar por dizer que não é rigoroso dizer que não se conhece o setor. Da parte do PCP conhecemos o setor, infelizmente, marcado por uma realidade de baixos salários e de precariedade. E o que se conhece há décadas é que o setor dos call centers e do recurso abusivo à subcontratação através do regime de outsourcing e do trabalho temporário para servir necessidades permanentes dos grupos económicos nacionais e multinacionais é marcado pelos baixos salários e pela precariedade. Isso não significa que, de facto, não haja necessidade de se apresentar e de reforçar o papel da ACT no acompanhamento a estas empresas e à garantia dos direitos dos trabalhadores. Deve acontecer e, por isso, as propostas que o PCP apresentou recentemente nesta Casa vão nesse sentido. Também não é rigoroso dizer que não existe contratação coletiva. Existe contratação coletiva. E o Sr. Secretário de Estado sabe que a contratação coletiva que existe tem sido negada aos trabalhadores. Existe contratação coletiva na EDP. Existe contratação coletiva na PT e na Altice. Existe contratação coletiva na Fidelidade. O que não existe é vontade do patronato de aplicar a contratação coletiva a estes trabalhadores. Portanto, este argumento de dizer que resolva-se na contratação coletiva e deixe-se na mão do patronato que não quer a contratação coletiva aos direitos dos trabalhadores é um presente envenenado. E da parte do PCP dizemos que temos estado solidários com os trabalhadores dos call centers. Em primeiro lugar porque há décadas que temos levantado questões e exigido da parte do Governo, e diga-se de passagem, Srs. Deputados, sucessivos governos, existe até um ministro do CDS, que quando era Ministro do Trabalho, o PCP apresentava propostas sobre a fiscalização dos trabalhadores da EDP, do call center da EDP, da MEL, da NOS, da Fidelidade. O Ministro do Trabalho do CDS nem respondia às perguntas do PCP, quanto mais preocupação. Mas também é verdade que as respostas que temos apresentado, as perguntas, aliás, que temos apresentado ao atual Governo, não têm tido a resposta necessária. É importante dizer o seguinte, senhores deputados, é muito curioso ouvir aqui o deputado do PSD, que é eleito por Castelo Branco, onde o anterior governo do PSD e do CDS encerrou o call center da Segurança Social em Castelo Branco. Também não é menos verdade que o PCP sempre defendeu que esses trabalhadores que estavam no call center da Segurança Social em Castelo Branco tivessem um vínculo e fossem efetivados no quadro do Ministério da Segurança Social, coisa que o CDS nunca permitiu. Mas também é verdade, Sr. Deputado do CDS, que quando aqui apresentamos propostas específicas de combate à precariedade, de criação e de regulamentação da profissão, onde é que se situa o CDS? Situa-se ao lado do PS.
situa-se ao lado do Governo que pretende legalizar a precariedade. De resto, diga-se de passagem, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a proposta de lei do Governo que pretende legalizar e legitimar a precariedade aplicando uma taxa às empresas que rodam os trabalhadores baixou à Comissão com o apoio do PSD e do CDS. Por isso, aquilo que sabemos é que hoje a realidade dos call centers, de péssimas condições de trabalho, de baixos salários, de precariedade, obriga a soluções. O PCP tem soluções e quer vê-las discutidas e quer vê-las aprovadas. Veremos como é que cada um dos partidos que aqui está se sentará e como é que se situará relativamente a estas propostas. Da parte do PCP, para nós, há uma matéria que é muito evidente. Não é possível querer garantir a criação, a regulamentação e a valorização desta profissão sem combater a precariedade. Não é possível criar e regulamentar esta profissão sem assumir como prioritário o combate à triangulação das relações laborais, o combate à subcontratação de trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. Os trabalhadores dos call centers da PT, da Altice, da Fidelidade, da EDP respondem a necessidades permanentes destas empresas e destes grupos económicos. E, em primeiro lugar, têm que ser integrados nos quadros dessas empresas. E, por isso, deve garantir-se isso, independentemente da criação e da regulamentação da profissão. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. Se faz favor, tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o setor dos centros de contacto tem uma relevância crescente na estrutura do emprego em Portugal, com um forte dinamismo, com potencial e expansão, mas também com desafios significativos em diferentes dimensões da qualidade do emprego. É um setor que tem conhecido um crescimento muito acentuado. O número de empresas está a crescer, o volume de negócios está a crescer, o emprego está a crescer e a crescer muito acima da média global da economia. Aliás, os salários do setor, pelo menos das empresas que têm como atividade principal os call centers, estão também a crescer ligeiramente acima da média, num quadro de criação líquida de emprego muito acentuada. Sendo certo, no entanto, que a base de partida é baixa, porque, de facto, pese embora os últimos anos terem relevado algum dinamismo salarial, sabemos que os salários praticados nestas empresas são inferiores à média nacional. Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos vínculos, diferentes fontes sugerem que o emprego nos centros de contacto tem uma incidência relevante de contratos a termo e outras formas de contratos não permanentes. A incidência de contratos a termo nos centros de contacto é pelo menos 2 vezes maior neste setor do que no conjunto da economia e tem, aliás, crescido num período recente. Senhoras e senhores deputados, este é o retrato da evolução do setor. Uma atividade com potencial que tem contribuído para gerar emprego, com uma realidade cada vez mais diversa, desde os centros de contacto tradicionais aos centros de serviços à distância e às empresas altamente qualificados. Não é uma realidade única, tem tido uma evolução significativa, mas as questões da qualidade do emprego colocam-se também. Até porque se trata, como já foi amplamente referido ao longo do debate, de uma atividade com exigência específica para os profissionais, de contacto com o público, com clientes, com prazos curtos de resposta. Uma realidade, aliás, que a rotatividade dos quadros torna porventura mais exigente. É também um setor onde deveria existir maior cobertura de negociação coletiva e, em particular, ao nível setorial, onde várias das questões que hoje se colocam relativamente à regulação dos tempos de trabalho, das carreiras, das condições de trabalho, dos salários, da formação profissional, poderiam ser tratadas com vantagem. É um setor no qual, não por acaso, e ao contrário do que foi aqui dito, a ACT tem levado a cabo uma atividade relevante. Nos últimos anos, a ACT realizou mais de 200 visitas a empresas de call center. Foi inspecionado cerca de 1/3 das empresas que têm esta como atividade principal. Foi verificada em cada ano a situação de pelo menos 2.000 trabalhadores. É falso que não haja ação. Destas visitas resultaram dezenas de notificações e de infrações e procedimentos com coimas e com molduras sancionatórias que podem ultrapassar os 140 mil euros. Também não é por acaso que a ACT identifica a nível nacional na questão da precariedade um dos seus focos inspectivos principais, tendo por isso lançado recentemente uma ação nacional em articulação com a Segurança Social, a primeira em mais de 10 anos. Abrangeu empresas sinalizadas em todos os setores de atividade, incluindo, naturalmente, aquele onde cabem os centros de contacto. Uma ação nacional que abrangeu 18.500 trabalhadores,
que conduziu à regularização voluntária de mais de 1.200 contratos e de quase 200 prestadores de serviços falsos, que permitiu apurar mais de 100 mil euros em contribuições à Segurança Social e que se traduziu na instauração de processos contraordenacionais que têm associadas coimas que podem chegar até 1 milhão de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a qualidade do emprego é uma prioridade assumida desde a primeira hora pelo 21º Governo e pela maioria que o suporta nesta Assembleia. E a qualidade do emprego promove-se com passos concretos que têm vindo a ser dados e que devem continuar a ser dados. Na promoção e recuperação da negociação coletiva, no aumento dos salários e, desde logo, do salário mínimo, na resposta aos novos problemas do mundo do trabalho e na proteção dos trabalhadores, no combate à precariedade. É por isso que são tão importantes passos que foram já dados nesta Assembleia, da transmissão de estabelecimento, às cadeias de subcontratação, ao combate ao assédio, ao reforço dos instrumentos de combate aos falsos recibos verdes. Nem todos os partidos aqui acompanharam estes passos. Mas temos ainda um longo caminho a percorrer e é urgente dar mais passos. Neste, como noutros setores, níveis excessivos de precariedade e contratação a prazo continuam a interpelar a sociedade portuguesa. É por isso que o Governo deposita grande esperança na aprovação das medidas concretas de forte impacto transversal no combate à precariedade que remetemos a esta Assembleia em junho do ano passado e que estão neste momento em discussão em sede de especialidade. É por isso que é tão importante a entrada em vigor, hoje mesmo, da Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres, mais um passo que foi dado sob proposta do Governo por esta Assembleia da República. É por isso que é tão importante continuar o reforço da ACT, dos seus meios, dos seus instrumentos e da sua ação, quer no combate à ilegalidade, na precariedade dos vínculos, quer no domínio das condições de trabalho, da segurança e saúde no trabalho. Destes passos concretos, de âmbito e de impacto transversal, beneficiarão todos os setores e todos os trabalhadores. E beneficiarão ainda mais, naturalmente, os trabalhadores dos setores em que as questões da precariedade e da qualidade do emprego se colocam de modo mais intenso, como é, claramente, o setor dos centros de contacto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, da sua intervenção acabou por ainda não ficar clara qual é que é a posição do Governo relativamente, especificamente, às propostas que estão em cima da mesa sobre o setor do call center. E falou de uma questão, já outros aqui falaram, que é muito importante, que se prende com a negociação coletiva. O problema da negociação coletiva deste setor e da contratação coletiva é que ele não abrange estes trabalhadores pura e simplesmente porque o modelo que está instalado em todas as empresas e em muitos setores do Estado, o IFP é apenas um exemplo, é o outsourcing, o falso outsourcing e a subcontratação. E, portanto, milhares de trabalhadores continuam a não ter qualquer acesso a nenhuma contratação coletiva porque se opta por este modelo de trabalho que propaga a precariedade cada vez mais. E por isso é que apresentámos uma proposta no sentido de regulamentar a profissão, porque, de facto, ou vamos por este caminho ou então temos que obrigar as empresas de uma vez por todas a contratarem diretamente estes trabalhadores. E, portanto, importava clarificar aqui qual é que é a posição do Governo, até porque o projeto apresentado já pelo Partido Socialista pretende aqui que possa existir um estudo mais abrangente relativamente às questões de saúde, de segurança no trabalho, sobre o setor dos call centers. Aliás, até referem à APPC, a Associação Portuguesa de Contactos Centers, em que, na verdade, o Partido Socialista tem um histórico e uma bagagem bastante grande, já que tem um deputado que presidiu esta associação muitos anos e, portanto, os dados existem, há teses de mestrado, há teses de doutoramento e, portanto, a realidade é subejamente conhecida. Importa aqui perceber se o Governo e o Partido Socialista vão querer, efetivamente, colocar alguma alteração que melhore a vida destes trabalhadores ou não, porque, tal como está, as empresas não cumprem aquilo que é devido aos trabalhadores, porque, pura e simplesmente, não contratam os trabalhadores e, portanto, para as EDPs, para as TAPs, para o IFP, para qualquer empresa ou grande empresa que utilize este modelo, estes trabalhadores não existem. O que temos, e vou concluir, Sr. Presidente, o que temos que assegurar é que estes trabalhadores são visíveis, existem e têm direitos. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem,
A posição do Governo a este respeito é muito clara. Nós reconhecemos, e seria difícil não fazer em função dos dados que temos disponíveis, que este é um setor onde há questões específicas das condições de trabalho dos trabalhadores que se colocam, é um setor onde há níveis de precariedade que são, segundo os dados a que temos acesso, claramente superiores à média nacional e em que, em função da natureza da atividade que é desenvolvida, justifica-se um acompanhamento maior, que aliás a ACT tem vindo a fazer, no sentido de, primeiro, garantir que há cumprimento da lei não só no que diz respeito às condições de trabalho, mas também no que diz respeito às questões dos vínculos, e há naturalmente todo um trabalho a fazer, que passará seguramente quando falamos de questões que têm a ver com as dimensões profissionais do exercício da atividade, que, a nosso ver, deve preferencialmente ser feito em negociação coletiva, porque já há, de facto, acordos de empresa neste setor. Seria importante que houvesse contratação a nível setorial e tudo aquilo que tiver a ver com a regulação de contas mais específicas deve, evidentemente, ser objeto de um aprofundamento e de um trabalho que seguramente estaremos em condições de fazer. Eu queria referir, de qualquer modo, que no que diz respeito aos contratos do Estado, nós temos procurado precisamente dar o exemplo. E um exemplo, bom exemplo, que foi dado ainda recentemente e já por este Governo, que foi depois de ter sido desmantelado o Centro de Contacto da Segurança Social em Castelo Branco, no interior, pelo anterior Governo, o novo Centro de Contacto que voltou a estar localizado em Castelo Branco, tinha como um dos critérios fundamentais do caderno de encargos que foi definido para o concurso público o facto de haver obrigatoriamente uma percentagem muito elevada de trabalhadores com contratos permanentes. É a prova de que é possível ter centros de contacto com práticas laborais adequadas e com níveis de precariedade inferiores àqueles que hoje em dia existem. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, mas o Sr. Secretário de Estado já não tem tempo para responder, a menos que alguém lhe dê tempo. Para uma intervenção. Tem toda a razão. E vai intervir. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. É para uma intervenção no final deste debate para dizer exatamente isto, Sr. Secretário de Estado. É que os trabalhadores que estão no call center da Segurança Social deviam ter um vínculo à Segurança Social, porque são trabalhadores efetivos da Segurança Social, porque respondem a necessidades permanentes da Segurança Social. Alguém que atende o telefone e diz Segurança Social Direta, bom dia, está a dizer Segurança Social Direta, bom dia, não está a dizer Randstad, bom dia, nem está a dizer Tempo Time, bom dia. E por isso devem ser efetivados no quadro da Segurança Social, ainda mais porque a Segurança Social precisa destes trabalhadores como de pão para a boca, diga-se de passagem. Porque, efetivamente, o que marcou este debate, quer da parte do Sr. Secretário de Estado, quer da parte do PS, porque também diga-se que da parte do PSD e do CDS não esperamos grande contributo para este debate, nem grande nem pequeno, não esperamos contributo nenhum para este debate. A precariedade no setor dos call centers não se confirma tanto no vínculo dos trabalhadores. Confirma-se na opção de negócio em que os grupos económicos estabelecem contratos de outsourcing e de prestação de serviços com empresas de subcontratação de mão de obra. Então o combate à precariedade tem que ser em primeiro lugar aí, garantindo que os trabalhadores que são subcontratados não são subcontratados através de empresas, mas são contratados diretamente pelos grupos económicos e integrados nos seus quadros, exatamente por isso, porque respondem a necessidades permanentes. O call center da EDP, o call center da PT, da MEL, os call centers da Segurança Social, aqueles trabalhadores fazem falta todos os dias. O atendimento a clientes, a faturação, o back-office, isso tudo faz falta todos os dias. É isso que garante amassar os lucros dos grupos económicos. Termino mesmo, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. A criação e a regulamentação da profissão de trabalhador de contact center é muito importante, mas é inseparável da necessidade do combate à triangulação das relações laborais e do combate à precariedade. E para terminar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, à guisa de remate para dizer o seguinte. De facto, não é surpresa nenhuma, já sabíamos que não podíamos contar com a direita quando se trata de proteger os trabalhadores, não foi, portanto, nada de novo que aqui trouxeram. Ponto 1. Ponto 2, para dizer que, mais uma vez, neste debate ficou evidenciado o cuidado, a importância que o PS atribui à proteção dos trabalhadores, sobretudo dos mais vulneráveis, como é o caso dos trabalhadores dos call centers. Terceira questão, para pôr em evidência também uma coisa que nem sempre é muito reconhecida, que é a necessidade que existe
para termos soluções eficazes, temos que avaliar o problema. E não é o conhecimento pessoal que um ou outro deputado possa ter de centros de atendimento ou com as teses de mestrado que lá vamos. Não, precisamos de facto de um estudo rigoroso que em diversas matérias e em diversas áreas possa aprofundar as condições de vida destes trabalhadores a fim de lhes darmos a resposta que eles merecem. Portanto, senhoras e senhores deputados, este de facto não é um ponto de chegada, é um ponto de partida para a proteção dos trabalhadores e para uma solução que dignifique o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim do primeiro ponto, do debate de atualidade, requerido pelo PS, e vamos passar ao segundo, a apreciação do relatório sobre a avaliação do Sistema Nacional de Proteção Civil no âmbito dos incêndios rurais.